vocês. Mas Deus tem. Então nós vamos usar muito a palavra de Deus. E para preparar mais uma vez o nosso espírito para ouvir a palavra, nós vamos novamente ouvir o Quarteto Velos. Ele vai passar uma mensagem para deixar o nosso coração preparado para o que Deus tem para nós nessa noite. Jesus habita em você? Meus queridos, o tema de hoje é um pouco atual, sempre foi atual, mas agora é o momento que nós temos que ter muita atenção para ele.
nós temos um Deus. E esse Deus é um Deus de bênção ou um Deus de maldição? Bênção? Muito bem. Então, vamos ver. Deus vai falar através da sua palavra. Eu tenho uma sobrinha que mora lá no interior de São Paulo, na cidade de Rancharia, perto lá de Presidente Prudente. E ela recebeu alguns estudos da sua avó, que por coincidência era minha sogra. E ela depois se afastou um pouco e ela casou com um grande jogador de futebol. E ela agora mora lá no interior de São Paulo. E algum tempo atrás ela ligou para mim e falou: olha, que eu estou começando a ler a Bíblia. Eu falei: ótimo, se você tiver alguma dúvida, fale comigo. E depois de algum tempo ela realmente ligou para mim e fala assim: ô tio, eu não entendo esse Deus de Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Eu não estava lembrando do texto, então eu fui lá procurar. Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Então todos vamos acompanhar aí, porque nós vamos usar muito a palavra de Deus. Então ali fala o seguinte, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas o quê? Maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito será no campo. Verso 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confissão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Dá para acender a luz? Verso 21. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuí-la. Verso 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbações de espírito. Esse aqui é um verso pesado. Verso 30 diz o seguinte: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Verso 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. E o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conhecestes, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Verso 45. Todas estas maldições irão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. E assim vai até o verso 68. Maldição, maldição e maldição. E aí eu fui ler o capítulo desde o começo. Então vamos começar pelo verso 1. Eu precisava responder para ela a respeito desse Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, obedecer todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas
bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e das tuas crias, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos e muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Verso 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. E agora então eu tinha a resposta para dar para ela. Você não entendeu a partir do verso 15, mas você entendeu a partir do verso 1 até o verso 14? Perguntei para ela. Ah, sim. Aí está explicado. Então, meus queridos, o nosso Deus é um Deus de bênção e de maldição. Quem escolhe somos nós. Então, nós falamos sempre que Deus é um Deus bonzinho, um Deus de bênção. Sim, Ele gosta. Mas Ele gosta que as pessoas obedeçam, sigam os seus mandamentos. Alguns escolhem maldição, mas querem bênçãos. E desde o começo foi assim. Nós vemos lá no tempo da criação, Adão e Eva. Então Deus criou o homem perfeito, que ele nunca ficaria doente, que ele nunca morreria. E ele colocou lá um pomar, Deus mesmo plantou para que ele pudesse colher, e cereais e tudo mais, para ele dar melhor qualidade. Tudo que vinha aqui. Agora tem essa árvore aqui, ó. Então essa árvore aqui vocês não comam dela. E o que aconteceu? O homem foi lá e comeu daquilo que Jesus, tudo ele podia. Foi a chave da igreja dentro, né? Já pensou que milhares, milhões de árvores lá, da melhor qualidade, o próprio Deus plantou o jardim para ele e colocou ali uma árvore, e eles olharam aquela árvore e deixaram tudo e comeram daquela árvore. E Jesus falou assim: o dia que dela você comer, vocês certamente o quê? Morrerão. Aquele fruto está envenenado? Não. Adão viveu 930 anos. Mas a promessa dele cumpriu. E nós somos herdeiros, inclusive, da morte. E agora então nós temos a maldição. Deus colocou Adão para fora do jardim. E agora diz que a terra ele tinha que arar. O suor do teu rosto agora você vai plantar para comer. E a terra era cheia de abrolhos, de pedras, de pedregulhos e de cardos, que são plantas daninhas. E aquilo então era muito trabalho. A mulher que foi escolhida para ser a mãe de todos os povos da terra, seria um prazer ela gerar um filho. Nós vemos que as mães aqui, que já tiveram um filho por um processo natural, é uma grande dor. Aquilo que era um prazer, Deus falou agora sobre muita dor você vai ter nos seus filhos.
e a maldição então veio. Mas eles que escolheram, eles tinham todas as bênçãos. Então, quando a gente escolhe maldição, nós temos que também estar escolhendo as consequências. Meus queridos, transgressão, desobediência é igual a pecado, e pecado é igual a maldição. Qual é a tolerância de Deus para com o pecado? Hein? Tolerância zero. Deus não tolera o pecado. Tolerância zero. Eles pecaram, não, tudo bem, então, vamos dessa vez passa. Não, pecou, você já tem a maldição junto de você. Se você quiser, está. Nós vemos lá que essa tolerância zero surgiu lá nos Estados Unidos, né? O Rudolfo Giuliani, que era um prefeito de Nova York. Nova York era uma cidade terrível, era uma insegurança terrível, bandidos para todo lado, todo mundo transgredia as leis. E ele colocou lá tolerância zero. E aí qualquer delito, se alguém pichasse uma parede, já era preso e sofria as consequências. E aí a coisa melhorou. Então, quando Deus corrige, é bom para nós. Tem aqui o livro Até Que Ele Volte, um livro que provavelmente vocês já leram ele. Aqui Ellen White fala o seguinte: apanhar do fruto da árvore proibida pareceu a Eva uma questão insignificante. O fruto era agradável à vista e o sabor parecia desejável para tornar alguém sábio. Mas que terríveis resultados! Não era assunto insignificante perder assim a sua lealdade a Deus. Isto abriu a barreira do sofrimento para o nosso mundo. Que quantidade de males resulta de um único passo em falso. Nossos olhos não devem se fixar na terra, mas acima do céu. Meus queridos, esse negócio de pecado para mim é uma coisa muito louca, né? É um homem assim acha. Eu quero saber aqui quantos aqui já pecaram. Teve alguém aqui que já pecou? Todo mundo pecou, não tem nenhum santo lá? Lá atrás tem uma pessoa santa lá, ali também. Não pecaram ainda? Vocês? E vocês que pecaram aí, vocês pecaram sabendo que estavam pecando? Não, não precisa levantar a mão. Não. Quantos pecaram sabendo que estavam pecando? Meus queridos, vamos ler o que está lá no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 10, e no verso 26 diz o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Nós temos todo o conhecimento da verdade, sabemos o que pode ser feito e o que não. E quando nós decidimos, já o sacrifício, aqui que os povos antigos faziam de lá de matar aqueles animais, não tinha valor mais nenhum. Hebreus capítulo 10, verso 31. Lá diz o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depende. Deus é um Deus de bênção, um Deus de amor. Mas se nós estamos em pecado e caímos nas mãos de Deus, aqui a palavra diz que é horrível você passar por essa provação na mão de Deus. E às vezes as pessoas começam a tratar o pecado como uma coisa muito simples. Não, Deus perdoa, eu posso deixar para depois, eu posso pecar, depois eu peço perdão, e assim vai resolvendo, e vai levando, e aquilo começa a fazer parte da nossa vida. E nós não devemos acreditar que Deus é longânimo para nos perdoar todos os pecados. A palavra de Deus fala isso.
Mas você tem certeza de que você está preparado para receber essa bênção de Deus e esse perdão dos pecados? Se continuar pecando? Aí as pessoas falam assim: ah, mas o diabo me tentou. Eu pequei porque o diabo me tentou. Que novidade, né? O diabo está tentando. Ele está fazendo o serviço dele com todo o empenho, com toda a sabedoria que ele tem e com perseverança. Ele não desiste. Então ele usa toda a sua astúcia e mantém o seu trabalho. Não brinque com a tentação. Fuja como José fez. Imagine José, um garotão, por volta de 20 anos, né? Plenitude, bonitão. E ele foi então, a história vocês conhecem, foi lá trabalhar na casa do Potifar, que era um grande, uma pessoa com um alto cargo. E então, ele podia escolher a mulher que ele quisesse. Eu imagino que seria uma mulher muito bonita. E ela olhou para aquele rapagão ali e falou: opa. E ela tentava: venha, deita-te comigo. E ele sempre dizia: não. E ele sempre dizia: e ela tentando, e ela tentando. No dia os empregados na casa não estavam, o marido também não estava, e ela sabia que José ia chegar e ela se preparou. Eu quero crer que ela já colocou aquele penuar transparente, assim, se preparou bem bonita, bem cheirosa, e a hora que o José chegou, ela falou: é hoje. E ela abraçou o José. O que ele fez? Não posso fazer isso. Não posso desobedecer ao meu Senhor. E ele fez de tudo, se desvencilhou e fugiu. Difícil, mas é o nosso exemplo. Meus queridos, Ellen White continua falando aqui no seu livro, na sua mensagem, na página 158, diz assim: se perdermos tudo ou mais, deveríamos manter a consciência pura e sensível, quando impelidos a ir aonde haja o menor perigo de ofender a Deus, fazendo o que não deve fazer com uma consciência pura. Não tenha medo, nem hesite. Enfrente o tentador, firmemente diga: não porei minha alma em perigo pelas atrações mundanas. A sua alma, a minha, está em perigo. Deus de bênção tem tudo de bom para nos dar. Deus de maldição também tem muitas maldições. Nós é que devemos escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio desde o começo. Deus não interfere nas nossas decisões. Se você decidir para o mal, Ele não interfere. Se você decidir para o bem, Ele te ajuda. Jesus não veio morrer pelas nossas tentações, mas Ele veio morrer pelos nossos pecados. Quanto às nossas tentações, Ele já deixou resolvido. Vamos ver o que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, e no verso 13. Prestem bem atenção, o verso que todos sabem. Não sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Não é tentação sobrenatural, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não, Ele sabia que nós teríamos esse grande inimigo ao nosso lado, mas Ele não nos abandonou. Ele proveu para que as nossas tentações não fossem maior do que aquilo que nós pudéssemos suportar. E se for muito forte, Ele dá a saída para que nós possamos nos livrar dela. Vamos ler de novo o verso. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Isso é sobre-humano, não pude resistir. Mas Deus é fiel,
Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele não permite isso. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? O livramento, para que nós possamos suportar. Então, meus queridos, pecado não é problema de Satanás, não é de Jesus, nada. Tudo está resolvido, é um problema nosso. Se nós decidirmos pecar, toda vez que você peca, é porque você decidiu pecar. Por isso que eu perguntei aqui, quantos pecaram sabendo que estavam pecando? Porque a decisão foi que nós sabemos que é pecado e vamos pecar. Deus permite, Deus deu o livre-arbítrio. E eu acho bom que Deus assim faça. Porque depois que a gente peca e faz a coisa errada, dá aquele, como é que eu faço um negócio desse? Mas, puxa, eu sou um cristão e agora... Então, quando você sente assim compungido, quando você sente arrependido daquilo que você fez, aí Jesus chega no seu lado e se abraça a você, fala: meu filho, eu conheço o seu problema, mas eu estou aqui, eu estou sentindo dentro do seu coração. Pronto, você está tá? Tem uma cunhada mais novinha, ela também recebeu as informações espirituais da minha sogra, que era sua filhinha. Ela também se afastou, foi morar no Rio de Janeiro, e lá ela começou a fumar. Uma boa pessoa, ela tinha o hábito de fumar, e começou a fumar e fumava muito. Chegou um ponto de ela fumar quase 3 maços de cigarro por dia. E aí, quando ela voltou para Curitiba, veio morar aqui, e nós todo final de semana íamos lá visitá-la. E falava: viu, você conhece, você sabe que você está fazendo uma coisa errada. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, você está em formação com isso. Ah, não, tudo bem, não. Então a gente convidava ela para que ela se entregasse a Jesus, para poder largar daquilo. Ah, não, é que agora ainda não sinto, mas na hora que eu senti, eu sei que está certo. E a gente voltava lá e às vezes ela estava com uma tosse assim. Porque olha, marido, não, cigarro, não, eu estou meio resfriada, por isso que... E assim ela foi, nós convidando ela, falei: Marilda, você não vai conseguir largar esse vício, você precisa voltar para Jesus, é Ele que vai dar força para você largar isso. Ah, tá bom, mas você consegue, agora não sinto, mas eu senti, passou mais um tempo, ela foi hospitalizada. E daí nós fomos lá na UTI visitar, lá no Hospital do Trabalhador. E ela foi sedada, avalia, ela não conseguia mais respirar com 5 anos ligado no aparelho. E eu chegava ali, orava e falava: meu Deus, tu conhece essa tua filha muito bem, ela é uma moça boa, cheia de qualidades, mas ela ainda não aceitou a Jesus, ela conhece tudo. Eu peço que tu faças com que ela saia dessa UTI e ela volte para casa, aceita Jesus, daí tu pode fazer o que quiser. Eu orava em fervor do coração. Depois de 2 meses, sabe o que aconteceu? Ela morreu. Não teve outra oportunidade para ela. Deus sabe, não estou julgando. A misericórdia de Deus é infinita. Mas eu quero deixar aqui um exemplo: não perca as oportunidades de aceitar a Jesus de coração. Aceitar a Jesus não é essa coisa de vir na igreja, de estudar lições, faz parte, é uma consequência, mas é algo muito mais profundo no nosso coração. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é o quê? Morte. Isso nós sabemos agora. Vamos ver o que está escrito lá no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo 33.
verso 11. Só a primeira parte. Diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Continuando: não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Aqui aquele irmão que passou a lição para nós hoje, estava falando: as pessoas estão aqui à nossa volta. E o que elas vão fazer? O que vai acontecer com elas? Vão morrer. E se nós levarmos a mensagem para essas pessoas, elas vão se converter dos seus maus caminhos, e aí sim terão a vida. Meus queridos, Jesus não vem fazer o nosso trabalho, nem vai mandar os anjos, mas as pessoas precisam se converter, e essa responsabilidade é nossa. O nosso Deus é um Deus de vida e de amor. Ele só quer o nosso bem. Vamos ver alguns versos aqui que falam enfatizam mais sobre esse amor de Deus. Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham quanto? Abundância, vida eterna. Ele veio para isso. Romanos 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Para nós nos ficarmos livres do pecado e não ter condenação nenhuma, nós precisamos estar com Jesus, abraçado, sem nenhuma chance para o inimigo chegar a nós. Não há, aqui fala a palavra de Deus, não há nenhuma condenação, nenhuma, nada. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que nós precisamos na nossa vida é Jesus. Sim, claro. Por favor, aqui nós estamos em irmãos e devemos não sair daqui com dúvidas. Uma coisa que eu tenho assim, se eu estou em Cristo, como que eu continuo pecando? Então, você não está em Cristo, porque a palavra de Deus está falando assim: se você está em Cristo, nenhuma condenação há. Se você está em Cristo e continua pecando, o que acontece? Não está totalmente em Cristo. Certo? Agora, o que acontece é o seguinte: às vezes a gente não fica continuamente com Jesus. Tem um momento que você tem um momento, hoje eu estou firme na fé, hoje eu parece que está meio fraquejando. Acontece contigo? Acontece contigo isso? Acontece contigo. E é nesses momentos, Satanás é astuto, ele está de olho em nós, ele está querendo pegar no nosso pé. E ele não perde nenhuma oportunidade. Se ele vê que você deu uma olhadinha, opa, é agora. Ele sabe, ele conhece, e ele vai tentar nas nossas fraquezas. Ele nunca vai tentar naquilo que nós somos fortes. Ele é inteligente, ele não perde tempo. Satanás está atento para nos pegar e nos derrubar. E nós estamos em Cristo Jesus, mas tem lá um momentinho que você vai levantar e dar uma tropeçada, assim, você tropeçou até no chinelo. E aí ele pega. E depois o que acontece? Você se arrepende e daí você volta para Jesus novamente. E Satanás quer fazer o seguinte: ele fala: está vendo? Você disse que estava em Cristo Jesus e agora você caiu. Que cristão é você? E ele fica pegando, ele fica fazendo com que a sua fé esmoreça. Fala: não, realmente eu sou fraco, realmente eu não consigo. E você tem que falar: eu sou forte, eu estou em Cristo Jesus. Sai para lá. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é isso.
Deus sabe que nós temos essa natureza pecaminosa em nós. Porque se nós já fôssemos santos, nós seríamos um anjo, não estaríamos? Ele conhece. E essa palavra de Deus, ele nos dá o que? Ânimo nas nossas fraquezas. Então, o estar em Cristo Jesus é você estar sempre em Cristo Jesus. Se você tem um filho e às vezes você chega no tamanho do filho fez lá uma arte muito grande e você pega e dá uns tapas nele assim com raiva. Naquele momento você não estava com amor, você estava descarregando no filho. E isso é uma coisa ruim, mas é da sua natureza. E depois você se arrepende e você vai lá e agrada o filho, meu filho, me perdoa. É porque você fez isso, o pai não gosta disso. Então é isso. Nós temos a natureza pecaminosa. E as pessoas vêm aqui e se batizam e falam que as pessoas são sepultadas. É isso? O velho homem é sepultado. E ele levanta dali, achando que agora ele vai dali para o céu. Mas o que acontece? Ele começa, aquela ossada que ele deixou ali, começa a ser alimentada pelo que ele vê pelo mundo, pelo que ele sente, algum negócio que vai fazer, uma palavrinha que não está, ele sabe que não, mas ele fala. Né? E aí então ele começa a ressuscitar essa natureza carnal que nós temos. E Deus sabe disso. Então, nós devemos estar em Cristo Jesus. Depois de um certo tempo, nós vamos chegar igual a Paulo falou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, na natureza de Cristo Jesus. Então aí sim, mas isso é uma vida inteira. Não se preocupe, né? Todo mundo cai, eu caio, você. Temos o nosso momento de fraqueza. Mas nós voltamos rapidinho para Jesus. Porque você pergunta para mim, por exemplo, hoje, você tem algum pecado? Eu falo, não, não tenho. Por quê? Porque se você pecou e você vai a Cristo, pede perdão dos seus pecados, o que ele faz? Pega os meus pecados, joga nas profundezas demais, nunca mais me lembrarei deles. Então eu tenho algum pecado, se Deus jogou no fundo do mar? Acabou, estou livre. E mais para frente, é o mesmo processo. Mas então nós devemos estar preocupados com esse inimigo que nós temos, que é um inimigo poderoso. Deus é forte e é a fonte de todas as bênçãos. Nós somos 135, aliás, no Salmo 37, o verso 25 fala assim: fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem tendo necessidade de nenhum. Sabe uma coisa? Eu tive um restaurante e eu tinha lá, depois que eu vim do restaurante, eu fiquei com os caldeirões grandes, um restaurante grande. Eu tinha uma panela muito grande. E eu gosto de cozinhar e eu fazia sopa. Eu só gosto da sopa. E a sopa que eu fazia é uma sopa tão consistente que dava para comer de garfo. E eu pegava então aqueles panelão de sopa, colocava no carro e aí para a rua distribuir para as pessoas. Eu chegava no local e eu via aquela fila enorme, isso há um bom tempo atrás. E aquela fila enorme assim, de pessoas. Então tinha ali. Fechou. Então nós tínhamos ali drogados, traficantes, prostitutas, travestis, e tudo quanto é tipo de pessoas, né, cadeirantes, velhos, crianças, todo mundo ali na fila. Eu levava sopa e pão. Então eu ia servindo. E as pessoas às vezes voltavam, tem mais pão? Eu falei, tem pão. E eu sempre me lembrava desse texto aqui. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e a mendigada comigo. Eu falo, meu Deus, será que todo esse pessoal aqui não é justo? Será que todo esse pessoal aqui está perdido? Até hoje eu não tenho a resposta para isso. Mas a misericórdia de Deus, Ele ama os seus filhos e Ele de certo vai ter misericórdia dessas pessoas. Em 1 Pedro capítulo 5,
1 Pedro, capítulo 5, no verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem é Satanás? Quem é Satanás? Hein? Leão. O adversário? Mas quem que ele era lá no céu, inclusive? Anjo de luz. Um anjo de luz, mas não era um anjo qualquer. Era um anjo que administrava todas as hostes celestiais. Ele, depois de Deus, era ele. Ele comandava tudo aquilo. E ele tinha uma influência fantástica sobre os seus comandados. Inclusive, ele convenceu uma terça parte dos anjos do céu para que viesse com ele. Esse é o nosso adversário, tão poderoso. Está aqui sentado ao nosso lado. Nós não estamos percebendo. Ele está olhando para cada um. Vê o que você faz, como é que você está recebendo a mensagem. Não existe barreiras para ele. Ele vem lá do céu com amplos poderes. E ele usa esses poderes para colocar a sua causa em evidência, para que seja vitoriosa. Meus queridos, aqui fala que ele é o nosso adversário. Pedro 5, verso 9. Eu não tinha aqui anotado. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, Satanás, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Aí você vai para uma pescaria lá no meio do mato, e vai passar uma semana lá pescando, e daqui a pouco você está cansado de noite, vai lá tirar um cochilo, e quando você está tirando um cochilo, você escuta assim, e você acorda apavorado. O que é isso? É só um leão. Aí você vira para o outro lado e vai dormir. É isso que nós fazemos. Muitas vezes sabemos que Satanás está ali para nos devorar, e nós escutamos o rugido dele. É só um rugido. Não, ele está ali pronto para nos devorar. E a palavra de Deus nos alerta para tudo isso. Meus queridos, não devemos ficar dormindo, devemos estar alerta. Gosta de bênçãos? Vamos voltar lá ao livro de Deuteronômio. Eu quero informar a vocês que eu não estou preocupado com o horário. Já ouvi falar que vai ter um banquete aqui depois do culto, né? Mas eu tenho o hábito de jejuar todos os sábados, sabe? Então eu não estou preocupado com isso. Vamos então ler o que está lá em Deuteronômio capítulo 30. E no verso 16. Se guardares, obedeceres os mandamentos que hoje te ordeno, e ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te o quê? Abençoará na terra a qual passas a possuir. Obediência, meus queridos. Está mostrando o relógio para mim? Eu já falei. Eu não tenho problema de almoço. Mais uma hora nós vamos terminar. Meus queridos, aqueles que têm filhos e que negligenciam a obediência, muito cuidado. Eu, quando tinha meus 8 anos, mais ou menos, a minha mãe batia na porta do quarto: negrão, está na hora, tem que levantar para ir para a escola. E quando eu saí do quarto, eu tinha que deixar a cama arrumada. Era uma arrumação de 8 anos, né? Depois minha mãe ia lá e consertava, né? Tinha que deixar.
passou um tempo atrás, alguém da minha família falou assim: eu não aguento mais esses meus filhos, eu tenho que chamar 30 vezes para levantar para ir para a escola. Eu falei: por que você não chamou um? Uma criança, antes de levantar, já desobedeceu os pais 30 vezes. Já transgrediu o 5º mandamento 30 vezes. Ela desobedece o pai que ela está vendo. Como é que vai o pai querer que ela obedeça a Deus que ele não vê, que ele não enxerga? Obediência, meus queridos. A palavra de Deus está aqui. Nós temos que obedecer aquilo que Deus deixou para nós. E a nossa herança, que são os nossos filhos, eles têm que aprender a obediência também. Porque senão nunca você vai conseguir incutir na mente dele que ele deve obedecer a Jesus. Se ele não consegue obedecer a você. Meus queridos, Deuteronômio 30, 10 e 11 fala o seguinte: se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e estatutos escritos nesse livro, na Torá, no livro do Pentateuco, no Antigo Testamento, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Verso 11 de Deuteronômio 30 diz o seguinte: porque este mandamento que hoje te ordeno não é o quê? Demasiado difícil, nem está longe de ti. Aquilo que ele ordena para nós é uma coisa fácil. Tem alguém aqui que está estudando? Tem alguém que está estudando? Você que já estudou? Você ia lá para a escola e daí você recebia aquele teste do professor e ele dava o teste para responder e já dava a resposta junto. Era assim? Não? Poxa, mas o professor é isso. Veja o que Deus faz conosco. Deus. Vamos ler ele no capítulo 30, verso 19 de Deuteronômio. Veja aqui, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Veja aqui o teste que ele faz. Te propus aqui as alternativas. E te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Esse é o teste. Você tem aqui as alternativas: vida, morte, bênção ou maldição. E agora ele já dá a resposta: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Que professor! Dá o teste e já dá a resposta junto, a melhor resposta, para que vocês tenham boas notas e saiam vitoriosos. Escolhe, pois, a vida, meus queridos. Meus irmãos, quantos aqui têm certeza que Jesus vai voltar? Alguns têm? Todo mundo tem. Muito bem. Quantos aqui têm 100% de certeza de que nós estamos vivendo nos momentos finais da história deste mundo? 100%. Quantos aqui perante Deus têm 100% de certeza que estão preparados para a volta de Jesus? Meus queridos, alguns ainda não estão preparados. Ainda falta. Você está sabendo? Ainda falta um tempo. Mas ele dá um tempinho. Então, é hora de nós nos prepararmos. Vamos ver aqui um último trechinho desse livro que fala o seguinte: chegou o tempo em que toda pessoa deve permanecer em pé ou cair segundo as suas próprias virtudes. Uns poucos atos religiosos, uns poucos bons impulsos podem ser apresentados à mente como evidência de retidão, mas Deus requer o coração inteiro. Todo o ser deve ser entregue a Ele, ou a oferta não será recebida no céu. Carta número 14, escrita em 1884. Meus queridos, Satanás não pode nos impedir de ir para o céu. Satanás não pode nos impedir para ir para o céu, mas o pecado. Por isso que Jesus fala em 1 João 1,19: se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos que confessar a Deus. E Ele é fiel e justo, vai perdoar, e nós não vamos ter pecado nenhum. E você não precisa andar com essa carga do pecado que você acha que você tem. Porque se você confessa a Deus, Ele tira esse peso de você e você fica livre. João 8, nós temos lá a história daquela mulher adúltera, que foi pega no próprio adultério, e os fariseus falaram: olha, Senhor, de acordo com a lei, ela deve ser apedrejada, foi pega no próprio adultério. Jesus não estava preocupado, continua escrevendo lá na areia. Mas e agora? Porque a lei diz que deve apedrejar. Tu que dizes? Falou: quem aí não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Continua escrevendo lá na areia. E aí, eles foram jogando, foram vendo a sua consciência trabalhando, foram jogando as pedras. E a mulher ficou ali sozinha. E ele falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, foi embora. Então vai também, e não peques mais. Jesus não acusou ela, ficou: tá vendo o que você estava fazendo? Você estava transgredindo a lei, você merecia ser apedrejado, e eu que te livrei de você morrer. Nada disso, Deus não nos acusa de nada, Ele quer nos livrar dos pecados todos. Tá bom, mulher? Você viu? Não tem problema, vai embora, não peques mais. Jesus não está preocupado nem um pouco com o nosso pecado. A preocupação de Jesus é com a nossa salvação. Meus queridos, Deus não está preocupado, Senhor, com o tempo que Ele vai voltar. Ele já sabe. Ele nos está dando esse tempinho para que nós nos voltemos para Ele. Tudo aquilo que Deus nos falou hoje através da sua palavra, se serviu para você de alguma forma, de você tomar uma nova atitude perante Deus, para que você possa ganhar o céu. O quarteto vai cantar agora, e eu vou pedir em nome de Jesus, e se você pretende melhorar a sua vida, você, enquanto o quarteto estiver cantando, que você venha aqui na frente. Não fique sentado, porque você vai mostrar para Satanás de que lado você está e qual é a atitude que você quer tomar perante Jesus e perante Satanás. E se você tomar qualquer outra atitude, Satanás vai estar vendo e Jesus também.